Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma de nossas aulas de pregação expositiva. Hoje eu vou ensinar você a como identificar a unidade literária, certo? Lembrando que esse é um conteúdo muito importante para quem quer pregar expositivamente, e eu quero deixar claro também que o que eu vou ensinar aqui só pode ser aplicado a epístolas, não pode ser aplicado a outro tipo de escrito, ou melhor, textos discursivos, de certa maneira, né? E texto discursivo você pode encontrar ele em Deuteronômio, nos Evangelhos, em algumas partes também dos profetas, né? No curso eu ensino como identificar aonde eles se encontram, né? Eu mostro quais são as características de cada gênero literário e assim você ter condições de encontrar as divisões, né, ou determinar que gênero literário é esse que você está lendo. Mas o que eu vou ensinar aqui também, hoje, é como identificar essas unidades literárias, que é uma das dificuldades que meus alunos têm muito, né? Pastor, como eu posso saber que a unidade começou aqui, terminou ali e tal? Então, hoje eu vou tratar dessa questão, tá bom? Eu separei aqui um texto de Colossenses, né, capítulo 3, até o capítulo, parte do capítulo 4 também, para tentar mostrar para vocês que uma simples leitura cuidadosa nos ajuda a identificar aí a unidade literária, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com você a minha tela, onde eu coloquei o texto de Colossenses, no capítulo 3. Pronto. E aqui está todo o capítulo 3 e parte do capítulo 4, certo? É importante que você tenha uma Bíblia aí com você, isso é importante, para ajudar você a entender melhor como funciona esse processo todo, certo? Se você tem uma Bíblia atualizada, a sua versão revista atualizada, ela tem uns negritos, né? E esses negritos aí, como já disse em outras aulas, eles podem ajudar. Eles mais ajudam do que atrapalham, mas em algumas situações eles podem atrapalhar. Eu vou mostrar como hoje como eles podem atrapalhar a nossa vida aí, né? Em raras exceções, mas atrapalham em algumas situações. E o propósito dessa aula é mostrar, então, como identificar a unidade literária. Bom, o que é a unidade literária? A unidade literária nada mais é do que a menor parte da unidade de um pensamento, né? É um argumento, no caso do texto discursivo, né? No texto narrativo, em textos poéticos, é outra questão. Mas no texto discursivo, a menor parte, que nós chamamos de unidade literária, é um argumento. Então, o nosso papel primário é identificar que gênero literário estamos lendo. Segundo, se é um gênero literário discursivo, então se aplica essas regras que eu vou dar agora, e você vai encontrar a unidade literária. Depois que você encontra a unidade literária, aí você pode, então, ver o texto que você vai pregar. Você não pode pregar num verso. Você precisa pregar aí numa unidade completa. Se você não for conseguir pregar em toda ela, mas pelo menos você tem que ler toda, explicar algumas coisas para os irmãos entenderem como funciona e, digamos, se deter mais num verso, no outro, enfim. Mas o importante é que no seu estudo, para entendimento do texto, você precisa aí encontrar a unidade e estudar a unidade, porque é nela que você vai entender todo o pensamento do autor. Então, como encontrar a unidade? Uma leitura simples, cuidadosa, vai nos ajudar. Eu vou mostrar para você como isso pode ser feito. Na revista atualizada, nós encontramos aqui os negritos. Aqui no verso 1 a 4, ele está dizendo a união com o Cristo glorificado. Do verso 5 a 11, ele diz o resultado dessa união, os vícios devem ser abandonados. Do verso 12 até o verso 17, ele diz as virtudes devem ser cultivadas. E do verso 18 até o capítulo 4, verso 1, ele fala que é o deveres da família. E capítulo 4, verso 2 ao verso 6, ele fala da oração e a prudência. Então, essa é a divisão que a revista atualizada me dá para que eu faça aí, encontre aí a unidade, né? Digamos que seja essa sugestão
de divisão de unidades que a atualizada está me dando. Lembrando que, no geral, elas ajudam, mas eu vou mostrar aqui como ela está atrapalhando a gente. Veja, no capítulo 3, verso 1, diz: portanto, foste ressuscitados juntamente com Cristo. Aqui ele está falando de ressurreição aí, né? Buscai as coisas lá do alto. Ora, se fomos ressuscitados, devemos buscar onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Se fomos ressuscitados, devemos pensar nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. E ele explica: porque morrestes, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Então, se formos ressuscitados com Cristo, devemos fazer morrer a nossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos. Perceba que do verso 1 até o verso 8, vou separar aqui, Paulo está aqui discorrendo sobre o que devemos fazer em relação ao nosso pecado pessoal, que tem o seu relacionamento, a nossa vida tem o seu relacionamento com Cristo. Se foste ressuscitado juntamente com Cristo, então vocês devem fazer isto. Todas as recomendações de Paulo aqui fazem referência a questões pessoais. Vida com Cristo, pensar, fazer morrer o que há em mim, despojar-me dos sentimentos, de coisas más que existem em mim, uma tentativa da carne de falar coisas ruins. Então, tudo que está relacionado do verso 1 ao verso 8, Paulo mostra que tem a ver com o nosso relacionamento com Cristo. No verso 9 em diante, ele diz: não mintais uns aos outros. Esse que o tom que Paulo vinha discorrendo sobre eu e Cristo, ele encerra. E agora parece que ele vai tratar sobre eu e os outros, né? Ele diz no verso 9: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento da imagem daquele que o criou. Veja, despistes e vos revestistes. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus,
dando por ele graças a Deus, Pai. Esposas, é uma pausa grande que ele dá aqui. Verso 18. Esposas, sede submissas ao seu próprio marido. Então, do verso 9 até o verso 16, o tom de Paulo agora não é mais eu e os outros. Veja que as expressões que ele usa fortes aqui são: não mintais uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, instruí-vos e aconselhai-vos uns aos outros. Mas no verso 18, não, ele muda. Ele fala do dever da esposa, do dever do marido, do dever dos filhos, do dever dos pais, e por aí vai. Então, podemos então concluir que do verso 9 até o verso 17 nós temos uma outra unidade literária. Mas uma unidade muito grande, pastor. Sim, é grande, mas essa é a unidade de pensamento que ele organiza o pensamento dele. Olha como ele está organizando. Eu e Cristo. Agora, eu e os outros. E depois? Agora, eu e minha esposa, ou eu e meu marido, ou eu e meus filhos, ou eu e meus pais, ou os pais com os filhos. Veja que aqui no verso 18, ele troca a área de relacionamento. Na primeira área, nosso relacionamento com Cristo. Segunda área, nosso relacionamento com os irmãos. E agora, nosso relacionamento com a família. Se você for esposa, então sede submissa ao seu próprio marido. Se você for marido, então ame a vossa esposa e não trate com amargura. Se você for filho, obedeça em tudo aos vossos pais. Se você for pai, então não irrite os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Servos, aqui ele sai do ambiente familiar e ele fala do servo para obedecer ao seu senhor segundo a carne, ou seja, o seu patrão lá, né? Aquele que manda nele. Então, aqui no terceiro, nós vamos ver aqui. Primeiro, Cristo, eu e Cristo, eu e a igreja, os irmãos, e eu e a família. E no verso 22, ele começa a falar sobre, caso se eu for servo ou escravo, eu devo agir assim, né? Então ele está falando de eu e o meu trabalho. Ele diz: obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, para o Senhor e não para os homens. Ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, Cristo Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz justiça receberá em troco a justiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, veja, se ele falou aos servos, no verso 22, agora ele está falando aos senhores ou patrões. Tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que recebereis, certo de que também vós tendes Senhor no céu. Perseverai na oração. Veja que ele parou de falar aí do relacionamento entre servo, senhor, senhor e servo. E ele começa a falar de oração. Então ele troca mais uma vez a unidade, né? Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós. Nós quem? Paulo e Timóteo, provavelmente, que estão escrevendo essa carta. Lá no capítulo 1 ele fala sobre isso, né? Capítulo 1, verso 1, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Parou de falar de oração. Agora ele está falando de como deve ser o nosso comportamento diante dos que são de fora. E aqui ele diz, então, portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, veja, o que eu posso dizer para você aqui, a grosso modo, é que no primeiro momento, do capítulo 3, verso 1 até o verso 8,
Paulo está dizendo o seguinte: ele está desenvolvendo seu pensamento no relacionamento do cristão e Cristo. Capítulo 3, verso 1 a 8. Depois, ele fala, no capítulo 3, verso 9 até o verso 17, o cristão e os irmãos, ou a igreja. Né? Se quiser colocar os irmãos, também tanto faz. Depois ele fala, do capítulo 3, do verso 18 até o verso 21, sobre o cristão e a família. E depois, capítulo 3, verso 22, até capítulo 4, verso 1, o cristão e o trabalho. Mais embaixo, Paulo fala do capítulo 4, verso 2, até o verso 4, o cristão e os ministros do evangelho. Por que ministros? Porque Paulo não faz distinção entre ele e Timóteo. Então, os dois estão incumbidos de pregar o evangelho, mas Paulo é apóstolo e Timóteo é pastor. E ambos, né, tem aqui, Paulo pede oração por ambos, né, por eles dois. Então, ele está pedindo oração de forma genérica, né, para todos que pregam o evangelho. E do capítulo 4, verso 5 até o verso 6, o cristão e os não cristãos, ou os descrentes. Tanto faz. Pronto. Veja, nós temos aí no capítulo 3, por que eu não avancei? Só justificando aqui, né? Por que eu não vou no capítulo 7, aí, no verso 7 também. No verso 7 diz assim: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro, conservo do Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, fiel, amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Até o verso 9, ele fala de dois companheiros, né, que ele vai enviar, Tíquico e Onésimo. E depois do verso 10 até o verso 17, ele coloca uma série de saudações. E no verso 18, então, ele fecha. A saudação é de próprio punho, Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas, graça seja convosco. Então, por que eu não continuei? Porque do verso 7 até o verso 18 é uma questão muito pessoal, né, de Paulo aí, de pessoas, digamos, sendo citadas, né, pessoas históricas sendo citadas. Pode-se tirar algumas lições disso? Pode, mas tem que ter um cuidado a mais. Até o verso 6 são lições bem gerais, claras, que dá para retirarmos. Mas do verso 7 em diante, no capítulo 4, precisaria de um pouco mais de tempo. Mas até aqui, então, só trabalhar já é o suficiente, né? Podemos ver, talvez, em um outro momento aí, o que podemos retirar de lições para a nossa vida do verso 17 ao verso 18 do capítulo 4. Até aqui, então, porém, de forma bem genérica, o que encontramos? O cristão e Cristo, o cristão e a igreja, o cristão e a família, o cristão e o trabalho, o cristão e os ministros do evangelho, e o cristão e os não cristãos. Veja que é como se Paulo estivesse organizando suas unidades a partir das áreas de relacionamento que possuímos. Nós e Cristo, nós e a igreja, nós e o trabalho, nós e a família.
as áreas da vida do crente. Então, ele diz assim, se ressuscitamos com Cristo, então todas as áreas da nossa vida devem ser governadas por ele. Nosso relacionamento com ele, nosso relacionamento com a igreja, nosso relacionamento com a família, nosso relacionamento com o trabalho, nosso relacionamento com aqueles que pregam o evangelho, nosso relacionamento com aqueles que não são evangélicos. Todas as áreas da vida, todas as relações da existência humana estão inseridas aí, divididas pelo apóstolo Paulo nessas 6 áreas, né? Então, aqui nós encontramos aí a unidade. Mas veja que, às vezes, algumas Bíblias querem dividir, por exemplo, do verso 1 a 4 é uma unidade, e do verso 4 a 8, não, 5 a 11, outra. Veja, por que eu não concordo com isso? Veja que ele está inserindo aqui a introdução do capítulo 3, que é o ressuscitar com Cristo, certo? Vou deixar em branco. Aqui, do verso 2, verso 2 até o verso 4, pense e busque, tá vendo? Buscar e pensar nas coisas do alto. Fazei, pois, morrer e despojai-vos das coisas de baixo, né? Então, se estamos com Cristo, buscamos e pensamos naquilo que é de cima e nos desprovemos, fazemos morrer e despojamos daquilo que é de baixo, que é terreno, né? Aqui, por exemplo, também, verso 9, nós encontramos o quê? Então, não mintais uns aos outros, porque vos despiste do velho homem. Veja que o quadro todo está sendo descrito aqui. Se despiste do velho homem, se vestiste do novo. E quem se despe do velho homem e se reveste do novo, o que acontece? Ele, primeiro, não pode haver aí, nesse relacionamento entre eles, não pode haver discriminação. Eles precisam estar sempre sendo amáveis. Eles precisam ajudar e perdoar uns aos outros. Eles também precisam compartilhar a palavra e louvar a Deus juntos em tudo que fizerem. Também nos relacionamentos, no caso do relacionamento conjugal, é assim que deve ser. E no relacionamento entre pai e filho, filho e pai, é desse jeito que deve ser. Na área do trabalho, se você for trabalhador, contratado, é assim que você deve proceder. Se você for patrão, é desse jeito que você deve agir. Na oração, orem sempre. E quando orarem, não esqueçam de orar pelos pastores. Pelos pastores. Com 2 propósitos. Está vendo aqui? Para que Deus nos abra a porta à palavra e para que manifestemos o mistério de Cristo como devemos fazer. E aqui, por último, o comportamento do crente ante o de fora, a sabedoria ou a sagacidade do crente em aproveitar oportunidades que surjam na pregação do evangelho, para compartilhar o evangelho, e a maneira como se deve conversar com as pessoas ao compartilharmos o evangelho. Então, sabedoria, aproveite as oportunidades e também compartilhe o evangelho de forma adequada. Perceba que eu já estou dando para vocês aqui, é como se fosse a estrutura de cada unidade, né? A primeira unidade vai se dividir em 2 partes, do verso 1 a 4, verso 5 a 8. A segunda unidade, do verso 9 a 11, verso 12, verso 13 a 15 e verso 16
a 17. Na terceira unidade, verso 18 e 19, e verso 20 e 21. Na quarta unidade, verso 22 a 25, e capítulo 4, verso 1. Na quinta unidade, verso 2 a 3, 3 parte A, e também a segunda parte seria verso 3, parte B, até o verso 4. E na sexta unidade, verso 5, parte A, verso 5, parte B, e verso 6. Então, nós temos aí essas estruturas dadas por Paulo. O que eu posso falar ainda mais para vocês em relação a isso? Pastor, é possível pregar? É difícil pregar em todo esse texto, pastor, do verso 1 a 8, expor tudo ele, explicar tudo. Então, o que eu devo fazer? Bom, se você não consegue pregar isso num sermão só, né, eu digo que é possível. Lógico que você vai ter que aí selecionar algumas coisas, né, para você compartilhar. Você vai precisar selecionar. Mas como você poderia fazer? Uma coisa é você, lógico, fazer um resumo de tudo na primeira explicação, no primeiro sermão, fazer um resumo de tudo lá. E nesse resumo que você fez, então você explicasse o verso 1, explicasse o verso 2, explicasse o 3 e o 4 e tirasse lições. Ou você pega cada verso e vai explicando até o necessário para que você chegue a uma verdade. Chegou em uma verdade, então você pode anunciar o princípio, anunciar essa lição, né, essa verdade que você encontrou, você ilustra e aplica. E aí continua a explicação, e aí ilustra e aplica. Continua mais uma vez a explicação, ilustra e aplica. Eu prefiro essa segunda forma, em que você determina para o público, sim, para os nossos irmãos, em quantas partes o texto se divide, mas ao mesmo tempo também você vai explicando e aplicando à medida que você vai desenvolvendo o sermão. Eu prefiro essa, certo? Porque você acaba ajudando os irmãos a facilitarem como se entende o texto, se aplica o texto e vê de onde saiu aquela verdade que você está aplicando, né? Então, nós temos essa ferramenta. Quando nós lemos o texto, nós precisamos aí, na leitura, ir aos poucos identificando aonde o autor vai trocando de assunto, certo? Ele vai construindo o seu pensamento conversando sobre assuntos diferentes ou sobre áreas diferentes. E nós, então, precisamos, numa leitura simples, ir identificando como essas áreas vão sendo desenvolvidas e onde elas começam e onde elas findam. Uma vez, então, que eu encontro essas unidades, eu, então, sou capaz agora de estudar aquele trecho. Ou seja, eu poderia pregar do verso 2 aqui, capítulo 3? Não. Por que não? Não faça isso. Porque se você estudar somente o verso 2 ou o verso 3, você estará compreendendo um texto fora do seu contexto. O menor contexto de um texto é a sua unidade. Então, você não pode entender o verso 8 se separá-lo dos versos anteriores. Você não pode entender o verso 3 se você separar o que vem, se você isolar o que vem antes e o que vem depois. Então, o segundo passo. O primeiro passo para a pregação expositiva é você identificar qual é o gênero literário que está sendo usado. O segundo passo é você identificar a estrutura dessa unidade, né? Como essa unidade, identificar o gênero, né? Primeiro passo. Segundo é encontrar a unidade, os limites da unidade literária. Aí você, então, seleciona a unidade e aí sim você encontra a estrutura dessa unidade. Esses três passos têm a ver com a exegese. Quando você começa a estudar o texto e tirar conclusões do texto, então você já está aqui migrando para
hermenêutica, né? Você já está fazendo a ponte do passado para o presente. Quando você determina para quem ou como essas lições são aplicadas, você está na hermenêutica ainda, né? Você está indo no processo hermenêutico de como tornar aquele texto prático na vida do cristão. Quando você começa a colocar ilustrações, a colocar introdução e conclusão, quando você começa a estruturar um tema, pontos para o sermão, então você já partiu aí para a terceira área da pregação expositiva, que é a homilética. Então deixa eu só estar bem claro com você. Você não pode pregar um sermão expositivo se você não encontrou a unidade literária. Essa é importante. Porque se você não encontrou a unidade literária, você não sabe contar, dizer, explicar o pensamento do autor. Você vai tirar conclusões precipitadas. Então, por isso é importante que todo o texto, quando vamos pregar, a gente não pode pregar num verso ou 2 versos, a não ser que esses sejam uma unidade de pensamento completa. Mas precisamos, primeiro, identificar o gênero, que tipo de literatura é essa que nós estamos lendo, e segundo, identificar os limites da unidade, certo? No curso eu ensino como se faz isso em cada gênero literário, quais são as características do gênero, como encontrar os limites, né, o limite da unidade, onde ela começa, onde ela finda, em cada gênero, porque é diferente. Nas narrativas, por exemplo, se você for usar esse sistema de pensamento, de parágrafos, você vai cometer um crime, você vai entender o texto pela metade, porque nas narrativas é diferente. Na poesia é diferente, sabedoria é diferente, profecia também. Então, é necessário que você, em cada texto que você for pregar, primeiro, identifique que gênero literário ele é. Segundo, identifique os limites da unidade. Terceiro, identifique a estrutura da unidade, certo? Esses 3 passos aí são os passos exegéticos puros, né? Depois, já parte para a parte hermenêutica e finalizando com a parte homilética. Então, eu espero que eu tenha esclarecido para você aí como se encontrar a unidade literária, e eu estou aqui com esse propósito de tentar ajudar você a crescer e desenvolver na área da pregação expositiva, e esse é um ponto importantíssimo de como encontrar a unidade literária em textos discursivos. Quero deixar isso bem claro, em textos discursivos. Se você gostou da nossa aula, por favor, dê o seu like aqui e compartilhe. Ative o sininho também para receber as nossas notificações com novas aulas. E compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que nós possamos ajudar ainda mais pessoas a entenderem como pregar expositivamente e a pregar expositivamente de forma clara e objetiva, para que o povo de Deus seja cada vez mais abençoado pela palavra de Deus. Eu sou o pastor Gediel e eu estou aqui para lhe ajudar, e eu fico muito grato por você estar aqui conosco até agora. Deus abençoe você. Até a nossa próxima aula de pregação expositiva aqui no nosso canal Pregação Fiel. Deus abençoe. Até nosso próximo encontro. Eu aguardo você. Até lá.